Nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre aquilo que poderia ser extraído do pensamento do Heidegger, Martin Heidegger, que poderia ser considerado estética, né? Ele não tem uma obra, com exceção de uma que nós vamos mencionar daqui a pouco, mas ele não tem um tratado de estética, né? Mas da ontologia fundamental que ele propôs, principalmente a partir da sua obra seminal Ser e Tempo, é possível extrair uma estética. Ele próprio deu alguns passos nesse sentido, né? Então, mas eu gostaria de enfocar um pouco, antes de começar a falar, a própria cronologia do pensamento, da vida, a biografia do Heidegger, e um pouco a cronologia do seu pensamento, né? Bom, então ele nasce em 1889, né, numa cidadezinha no sul da Alemanha chamada Meßkirch, e de 1903 a 1906 ele estudou em Constance e depois em Friburgo, né, até 1909, isso fazendo seus estudos aí, né, ainda não superiores, né, estudos de ensino médio, por exemplo, né. A partir de 1909 ele ingressa na Universidade de Friburgo e ele começou com um curso de teologia que ele pouco tempo depois abandonou para se dedicar inteiramente aos estudos de filosofia, né. Em 1914, né, portanto, aí com 25 anos, ele defendeu a sua tese de doutorado em filosofia, né. Logo depois chegou a Friburgo o Edmund Husserl, né, que já como um professor conhecido e criador, né, fundador da fenomenologia, e Heidegger, que já tinha interesse nessa área, se tornou o seu assistente, né? E eles trabalharam juntos aí por mais de 15 anos, tendo havido depois uma ruptura, né, a partir da ascensão ao poder do nazismo, né? Bom, em 1915 ele se habilitou, né? A habilitação é uma prova, né, uma espécie de segundo doutorado que se faz na Alemanha para obter a licença, né, para lecionar. E o tema dele foi o conceito de tempo nas ciências históricas, né? Continuando então aqui a cronologia, de 1923 a 28 ele lecionou na Universidade de Marburg, né, em Hessen, e de 27, quer dizer, nesse período aí que ele estava em Marburg, ele publicou Ser e Tempo, né, Sein und Zeit, que é considerado uma das obras principais aí da filosofia do século XX, né? Ele logo adquiriu uma notoriedade como filósofo a partir da publicação do Ser e Tempo. Em 28, né, ele retorna, portanto, à Universidade de Friburgo para ocupar o lugar do antigo mestre Husserl, né, com quem ele tinha trabalhado aí por bastante tempo, né. Em 1933, Hitler sobe ao poder e o Martin Heidegger se qualifica para ser reitor da Universidade da própria de Friburgo, né, onde ele lecionava, né. Uma coisa que vai nos interessar aqui diretamente, porque corresponde à parte assim, de conteúdo mesmo que eu gostaria de passar para vocês, é que em 1935 e 36 o Heidegger proferiu um conjunto de conferências, né, ao qual foi dado depois o nome de A Origem da Obra de Arte, né, Der Ursprung des Kunstwerkes, e foi publicado posteriormente, em 1950, na coletânea chamada Holzweg, que quer dizer Caminhos da Floresta, ou Caminhos na Floresta. E esse texto, né, esse ensaio, por assim dizer, vai nos interessar aqui porque é ali que se encontram principalmente aqueles tópicos do pensamento de Heidegger que poderiam ser acolhidos aí para uma discussão
sobre a estética e a arte, etc., né? Depois da guerra, né? Depois da derrota da Alemanha em 1945 até 51, o Heidegger foi obrigado a se licenciar por tempo indeterminado em virtude do envolvimento dele com o nazismo. Mas isso criou uma situação um pouco estranha, anódina, porque ele já era então um filósofo muito conhecido, né? E ele acabou sendo, né, parcialmente reabilitado, né? Porque em 51 ele foi emeritado, né? Foi considerado professor emérito da faculdade, então isso foi uma relativa reabilitação dele, né? Bom, então depois de dar essas pinceladas aí biográficas, eu vou começar a comentar alguns aspectos que eu considero mais importantes, mais essenciais, enfim, dessa própria obra, né, desse ensaio chamado A Origem da Obra de Arte. Bom, o ponto de partida é que o Heidegger diz que a origem da obra de arte e do artista é a arte. O que ele queria dizer com isso, né? Ele quer dizer o seguinte, que a arte é uma espécie de instância ontológica e que gera todo o contexto, digamos, da produção da arte. As obras, os próprios artistas, tudo isso, né? Então, aí, uma das primeiras ideias aí é da arte como instância ontológica. Logo de início, ele faz uma distinção que vai reaparecer e vai ser trabalhada com mais detalhe posteriormente, quando ele diz, né, que ele pensa a criação como uma produção, né? A criação de uma obra é uma produção. O artista, ele faz algo, ele põe a mão na massa, ele produz algo, né? Mas ele fala, contudo, a fabricação do instrumento, de um utensílio, também é uma produção, né? E ele, já desde o início, ele faz uma distinção que é importante, que vai reaparecer aqui na nossa discussão, que é a ideia de que o artesanato, ou seja, algo produzido pela mão do homem, sem que se configure como uma obra de arte, né? Ele se limita, digamos, ao plano da produção, mas não é uma criação, como ele vai afirmar posteriormente, né? E aqui é interessante que esse âmbito do fazer, pura e simplesmente, para o Heidegger, em termos ontológicos, que é o que interessa para ele, nesse âmbito ontológico não existe distinção entre o fazer quando ele é manual, artesanal, por assim dizer, ou quando é produto de uma indústria, né? Depois vai ficar mais claro por que isso, né? Bom, a palavra tekne, não é, para ele tira diretamente aí da concepção grega, né, da arte como técnica, como tekne, né? E ele tem uma crítica que é considerado um aspecto importante aí do pensamento dele, que é uma crítica à tecnologia moderna, vamos dizer assim, mas ele retira, né, uma inspiração do conceito antigo, grego, de técnica, não é? Que tem a ver com tekne, que é uma outra palavra que os gregos usavam, né, na Grécia Antiga para arte também, não é? Bom, então, primeiro, ele fala, né, que a técnica designa um modo de saber, e quando ele fala saber, ele fala naquilo que ele chama de um sentido amplo de ver, não é? Ou seja, não se reduz a, digamos, a um enquadramento de um objeto mediante uma técnica, não é, um método, alguma coisa dessa ordem, não é? Por isso que ele usa o termo aí, sentido amplo de ver, não é? E logo depois, para explicar isso melhor, ele introduz essa ideia que ele toma emprestada dos gregos também, né, de aletheia, da verdade, não como uma espécie de adequação do objeto à capacidade de cognição de um sujeito, mas de um desvelamento, né, ou de uma desocultação do ente. O que é o ente? O ente é tudo o que é. Então,
e o marco, né, de verdade que o Heidegger adota está implícito nesse conceito de desocultação, de aletheia, né? Alguns falam aletheia também, essas palavras gregas antigas a gente não sabe exatamente como eram pronunciadas. Qualquer um dos dois então podem ser considerados corretos, né? Bom, então ele fala, né, que a verdade no sentido, digamos, ocidental moderno é não verdade, né? Ele poderia dizer a verdade enquanto veritas, né? Enquanto adequação, enquanto adequácio, né? De um intelecto, né, a uma coisa, é não verdade. Então, na medida em que ela pertence, que a ela pertence o domínio de origem do ainda não descoberto no sentido da ocultação. O que ele chama do ainda não descoberto no sentido da ocultação é o que não foi desvelado, realmente, desocultado, né? E, portanto, qualquer coisa que se diga sobre esse objeto tem um sentido de método, um sentido metodológico apenas, não é? E que fica na superfície das coisas, e não é um sentido ontológico de aprofundamento, de conhecimento em profundidade das coisas, né? Então, ele diz, não é, que na desocultação como verdade, ou seja, a aletheia, permanece ao mesmo tempo o outro des de uma dupla interdição. Essa dupla interdição que ele diz é que quando a gente oculta algo, a gente, digamos, interdita o acesso a esse algo uma vez. Quando a gente desoculta, né, a gente obtém novamente o acesso. E então ele, trabalhando ainda esse conceito, né, de verdade que não se reduz ao conceito ocidental moderno de veritas, né, ele diz que, né, que a verdade é uma reciprocidade das oposições, né? Então ela só acontece quando ela se institui num combate, no que Heidegger chama de combate, num espaço de jogo que se tornam abertos. Esse fato de se tornar aberto para o Heidegger é uma das coisas mais importantes no sentido daquela desocultação, daquele conceito de verdade, né, que corresponde à aletheia e que não é recoberto aí pelo sentido da veritas, da verdade, no sentido ocidental moderno do termo, né? Ele fala, não é, que a verdade é uma reciprocidade das oposições, luz e reserva, e nisso esse conceito de aletheia ele contrasta muito fortemente com o conceito de verdade, veritas, né, que eu estou chamando de ocidental moderno, que é uma espécie de certeza que se adquire sobre alguma característica do objeto, e aquela certeza está dada para todo sempre, não é? Sem, enfim, qualquer possibilidade, não é, de recolocação da questão, né? E no conceito de aletheia, há o que ele chama, né, de luz e reserva, né? O conceito de aletheia é um conceito de verdade em que existe uma espécie de pulsação, existe uma espécie de alternância de luz e obscuridade, né? E a isso o Heidegger chama de instituição, né? É quando se institui alguma coisa. Toda desocultação é uma instituição nesse sentido. Então, mais uma vez contrasta com esse conceito de verdade enquanto mera adequação entre uma coisa e a capacidade de cognição de um sujeito. E a partir daí, não é, o Heidegger afirma, não é, que a ciência não é um acontecimento originário da verdade. Por quê? Porque toda ciência, no entender dele, ela tem como objetivo a veritas, não é? Não a aletheia, não é? Ela quer estabelecer conteúdos estanques e imutáveis, se possível, sobre os objetos, acerca dos objetos que ela aborda. Então ele diz que ela é apenas a exploração de uma região já aberta da verdade, que ela investiga e fundamenta como certeza, né, aquilo que na sua esfera se apresenta como tal,
de modo possível e necessário, não é? Então, o conceito de aletheia é um conceito que exclui esse momento da certeza pura e simples que a verdade da ciência, que é veritas, né, adota. Para o Heidegger, quando uma ciência, no sentido ocidental, moderno do termo, ultrapassa a certeza em direção à verdade, ou seja, em direção à aletheia, que o Heidegger diria que seria em direção à revelação essencial do ente como tal, ela deixa de ser ciência e ela passa a ser filosofia, né? Então, o Heidegger afirma aí já que uma das formas de se chegar à verdade como aletheia, que é, segundo ele, o que importa, é a filosofia. E aqui o Heidegger retoma aquilo que está pronunciado desde o início, né, que é essa distinção entre produção e criação, né? Então, tudo que o ser humano faz, né, é uma produção, né? Mas existe um tipo de produção que leva ao que o Heidegger chama de abertura do ente. E essa abertura do ente é a verdade enquanto aletheia, não é? Então, nesse caso, o objeto da produção é uma obra, não é? E quando o Heidegger fala obra, ele está falando de uma obra de arte, não é? Ele diz que tal produção, então, é criação, não é? E quando o Heidegger quer explicar como surgem as obras de arte, ele lança mão de uma coisa que é bastante abstrata, né? Pelo menos para quem vê de fora, que é o que ele chama de combate entre mundo e terra. Então, a verdade da obra de arte, e é interessante observar que para Heidegger, além da filosofia, a arte é o outro âmbito, digamos, da esfera aí do conhecimento e da cultura dos seres humanos, né, que é capaz de descortinar, né, uma dimensão ontológica, né, que é capaz de apontar, digamos, para a direção do que é o ser, propriamente dito, né? Então, a ideia do combate entre mundo e terra é interessante porque o mundo e terra, a gente poderia pensar nessa denominação do Heidegger mais ou menos como metáforas, né? Mundo tem a ver com a ambientação dos seres humanos, né? Daquilo que o Heidegger chama de Dasein, ou ser aí. Aliás, Heidegger praticamente não usa o termo ser humano, ele tem uma palavra específica para isso, que vem lá do ser e tempo, né? Que é ser aí ou Dasein, né? Então, o mundo tem a ver com essa ambientação específica do ser aí, ou, se quiserem, né, da humanidade, né? E o mundo, ele se revela quando um povo histórico, o que ele chama de um povo histórico? É um povo que, em certo sentido, apresenta uma certa autoconsciência, digamos, da sua situação dentro do mundo, não é? E isso implica, não é, uma decisão sobre, como ele diz, vitória e derrota, bênção e maldição, domínio e servidão, não é? Então o mundo tem a ver com essa esfera da ação, da cultura, não é? Do fazer humano, do criar humano. E a Terra é algo que é da ordem, digamos, do incriado pelo ser humano, não é? O mundo é produto, digamos, das produções dos seres humanos, né? E a Terra é aquilo que preexiste, né? Aí, a humanidade, e que, no entanto, é um fundamento inarredável para tudo que a humanidade faz, né? Agora, o conceito de terra para o Heidegger tem a ver com essa ideia de que a Terra é algo que nunca se revela totalmente, né? Como ele diz, permanece sempre hermético, né? Resguardado em sua lei, né? Então, a ciência, no sentido ocidental do termo, ela cria, digamos, armadilhas para melhor compreender a natureza,
e ela compreende o funcionamento da natureza, ela aprende a dominar algumas forças da natureza para o seu próprio proveito, não é? Mas em termos ontológicos ela não sabe o que são as coisas. Há um conflito, não é? Aquilo que ele chama de combate terra-mundo, né? Porque em determinado momento, apesar da Terra ser o substrato, digamos, para a ação desses seres que habitam o mundo, não é? Existem momentos de conflito, momentos de desentendimento entre eles, né? E a obra de arte, ela seria produto desse combate, mas um produto que tem um sentido de desvelamento do que seria a verdade naquele sentido de aletheia. Só que nesse âmbito da aletheia, a Terra, ela surge e se recolhe, né? Ela mantém a sua reserva, como ele diz, né? E acaba submetendo tudo à sua própria lei. Desse combate entre terra e mundo, que é o que para Heidegger gera a obra de arte, né? Um momento muito importante é a discussão dele sobre a forma. Quando esse combate terra-mundo é reduzido ao traço, né? A palavra alemã Riss, e assim restituído à terra, ou seja, nela constituído, isso significa a forma, não é? O ser criado da obra, ou seja, aquilo que faz de uma produção humana uma obra propriamente dita, significa o ser constituído da verdade na forma, não é? Então, o fato de um determinado tipo de produção ser criação revela a verdade enquanto aletheia mediante, né, o aspecto formal da obra. Então, a forma é uma estrutura, não é, para Heidegger, segundo a qual o traço se dispõe. Não é? Ela tem a ver com um delineamento mesmo. Né? E esse delineamento, segundo Heidegger, é o lugar onde brilha a verdade, não é? Enquanto aletheia, não enquanto veritas. Esse aparecer que é posto na obra, não é? Mediante a forma, mediante o traço, não é? Que se revela enquanto forma, é a beleza. Não é? Então aqui o Heidegger chega pelo seu caminho muito próprio a esse conceito que é muito importante, fundamental na estética filosófica, que é o conceito de beleza. Né? E ele diz que ela é um modo pelo qual a verdade se mostra como desocultação. Com isso ele afirma, né, reafirma, inclusive, o âmbito da arte como um âmbito através do qual é possível um acesso à verdade enquanto aletheia. De novo, né, e mais agora associado a essa diferenciação que ele faz entre produção e criação, ele retoma a ideia da arte e do artesanato. Né? Quando, para criar uma obra, lida-se com a terra, isso é uma operação que se faz com a terra, né? E isso se assemelha também ao emprego artesanal, né, da matéria. Né? Mas, para o Heidegger, daí advém a aparência de que a criação da obra seria também uma atividade artesanal. Para o Heidegger, não. Existe uma diferenciação muito grande, porque a atividade artesanal ela tem a ver, antes de tudo, com aquilo que se restringe ao âmbito da produção. Enquanto uma obra de arte, embora tenha também o seu momento de produção, ela é mais do que a produção, porque ela é o que Heidegger chama de uma criação também. E a criação tem a ver com essa instituição da verdade na forma. Né? Então, toda vez que seres humanos utilizam a terra para instituir a verdade enquanto aletheia mediante a forma, nós estamos falando de uma obra de arte, para Heidegger. Né? De novo, ele segue, né, fazendo essa comparação entre o utensílio e a obra. Né? E ele diz, né, que o ser acabado do utensílio, o utensílio finalizado, né, e o ser criado da obra possuem em comum o fato de que os dois dependem de um ser produzido. Né? Ambos são
resultado de uma produção, né? Mas o ser criado da obra possui, em relação a toda outra produção, a particularidade de que a obra ela é criada na coisa criada, né? Essa distinção de criação e produção é chave para se entender porque que para Heidegger, né, uma obra de arte é sempre diferente de uma peça de artesanato, ainda que ambas tenham sido produzidas pela mão do ser humano. E uma coisa que o Heidegger observa é que o utensílio ele desaparece enquanto tal. Nós precisamos dos utensílios, né, como ferramentas para a nossa lida com as coisas, não é? Com os objetos que nos são exteriores. Mas o utensílio, portanto, é algo que se encontra à mão e deve se encontrar à mão. É obrigação do utensílio se encontrar à mão, não é? Em alemão é vorhanden, não é? O utensílio é algo disponível, não é? Mas ele desaparece exatamente pela sua disponibilidade. Quanto mais disponível, quanto mais à mão é o utensílio, mais ele permanece na sua condição de utensílio, não é? E ele se limita a isso, não é? Ele não faz mais nada do que uma reprodução contínua da sua condição de ser uma ferramenta, né? Um instrumento, né? Para que seres humanos lidem, né? Com os objetos exteriores, inclusive para o que eles precisam em termos materiais. Para o Heidegger, a obra tem sempre o que ele chama de uma projeção. Isso, o que ele chama de projeção é algo que é um divisor de águas, não é, entre uma obra de arte e um utensílio, não é? Na obra, né, o fato de que o utensílio seja utensílio, né, é algo extraordinário. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, o acontecimento de seu ser criado não permanece vibrando simplesmente na obra. O utensílio que desaparece na lida cotidiana, né, da humanidade aí com os objetos, quando ele reaparece dentro de uma obra, ele adquire um significado completamente diferente. E porque na obra existe sempre, como eu já tinha falado, a ideia da projeção, né? A abertura, né? Que esse conceito de verdade enquanto aletheia permite, essa abertura o Heidegger chama também de projeção, né? O que é uma projeção? É algo que vai para diante, né? Algo que se projeta adiante, né? Então toda abertura, né? Tal como já apareceu no sentido aqui, inclusive nessa diferenciação que Heidegger faz entre uma obra e um objeto qualquer, um utensílio, por exemplo, essa abertura é o que faz realmente a diferença. Então aqui é um exemplo que é interessante, que aliás é um exemplo dado pelo próprio Heidegger na origem da obra de arte, que ele fala das botas, né? Das botas, ele diz que é de uma camponesa, mas dizem que inclusive eram botas do próprio Van Gogh, né, que ele pintou, né? Uma bota é um utensílio, não é mesmo? E a bota, enquanto utensílio fora de uma obra, é algo que simplesmente desaparece no uso. Eu só vou reparar na bota quando ela, por exemplo, tiver a sola furada, ou quando eu não, enfim, ela estiver se desmilinguindo, alguma coisa assim, né? Mas um utensílio, quando ele aparece numa obra, então ele é como se ele estabelecesse uma ligação, assim, né, do mundo dos utensílios com o mundo das obras, né? Mas ele deixa de ser utensílio, né? Ele é também uma representação do utensílio, mas ele é muito mais do que uma representação do utensílio, porque ele projeta algo que nenhum utensílio poderia projetar, né? Que é a verdade enquanto aletheia. Então, a partir daí ele vai falar, né, do insólito advindo do habitual, né? Nesse caso, quer dizer, não tem nada mais habitual para todos nós do que um par de calçados, né, que estão lá à nossa disposição, a gente calça para sair de casa, para proteger nosso pé, etc., né? Mas quando o utensílio aparece numa obra de arte com toda a dimensão ontológica que lhe é
peculiar, não é? Então, como ele diz, é o insólito advindo do habitual, porque o fato de ser uma obra já automaticamente projeta, não é, essa dimensão ontológica, não é? Então, isso aqui é uma paráfrase lá do texto do Heidegger. Ele diz: quanto mais a obra identificada em sua forma permanece recolhida em si mesma, porque ela tem a ver com a aletheia, né, que é esse brilhar e desbrilhar, digamos, né, esse acender e obscurecer, né, e mais puramente parece desfazer todas as referências aos homens, tanto mais simplesmente o impulso pelo qual tal obra vai manifestar-se no aberto, e mais essencialmente o insólito vai ser impulsionado para fazer desaparecer o que até então parecia o mais habitual, não é? Então o utensílio na obra, primeiro, ele já deixou de ser utensílio, a gente não calça as botas pintadas pelo Van Gogh, né? E por outro lado ele também instaura, né, uma verdade enquanto aletheia que jamais um utensílio poderia por si só instaurar, né? Uma outra coisa interessante, né, dentro dessa concepção ontológica aí da arte do Heidegger, a ideia que é a relação, o modo como ele concebe a relação da obra ao contemplador, né? Então, exatamente por ser uma obra, não é, ela sempre mantém uma relação com aqueles que devem contemplá-la, não é? Ainda que justamente precisa esperar que eles alcancem o descanso na sua verdade. O que ele quer dizer com isso? Que, bom, a obra feita, ela inclui em si uma série de virtualidades que só se atualizam quando alguém, que ele está chamando de contemplador, né, percebe essas virtualidades, né, e tira, digamos, as consequências, né, dessa percepção que ele tem. E as consequências estão naturalmente ligadas aí ao descortinar-se, né, da verdade enquanto aletheia, né? Aqui ele se refere diretamente à sua obra aí, né, seminal de 1927, né, Ser e Tempo, né, que ele diz que o que lá se entende como estado de resolução não é a ação decidida de um sujeito, né, individual, mas a abertura do ser aí, quer dizer, de nós, né, fora do estado de confusão diante do ente, em direção à abertura do ser. Então, quando se supera, digamos, tanto a imersão no cotidiano, com a lida específica, com as coisas, com as pessoas, enquanto quase que objetos propriamente, né? No estado, né, que o marxismo chamaria de reificado, né? Nem daí poderia advir essa resolução, nem também de um conhecimento de tipo científico, que é superior, né, digamos, a inautenticidade, né, da lida com as coisas e as pessoas no sentido mais rudimentar do mundo. O conhecimento científico é superior, né, a isso que é mais chão, mas ele também não é capaz da instituição aí dessa abertura, não é, para o ser, não é? Então, o saber da obra não a diminui. Ele quer dizer que, primeiro, esse conceito de saber que está ligado à aletheia e não a ciência, né, que produz veritas, ele é um saber que não exclui um querer, né, e que está muito associado, né, ao que o Heidegger chama de verdade da obra, não é? E isso está ligado com o fato de que na projeção da obra existe também uma espécie de movimento centrífugo, não é? da mera vivência, não é? Daquilo que eu chamei, não é? da inautenticidade, né? da vida cotidiana, alguma coisa dessa ordem. O Heidegger vai falar também dos diferentes graus da contemplação. Então, ele diz, né, antes de tudo, que a maneira correta de se contemplar uma obra, de receber o que ela tem para nos oferecer, é traçada e ditada pura e exclusivamente pela própria obra. Ou seja, você não pode, nem deve, nem deveria querer extrair de uma obra mais do que está ali dentro dela, porque ela, pela sua própria característica, né,
de coisa criada, ela inclui uma série de virtualidades para além das quais não é possível se ir, né? Mas, ainda assim, quer dizer, talvez o Heidegger pensasse que seria possível atingir um grau máximo, digamos, de contemplação em função das virtualidades da obra, mas existem diferentes graus do saber dessa obra, né, que poderia começar com aqueles mais básicos, mais rudimentares. O mais rudimentar, ou entre os mais rudimentares para Heidegger, está o que ele chama de simples gozo artístico. Então, eu tenho prazer na medida em que eu entro em contato com um objeto sensível, né? E eu tenho uma espécie de gozo, né? Que o Heidegger está chamando de gozo artístico, né? Ele diz que isso, enfim, não se pode impedir ninguém, né, de ter um prazer, né, na contemplação de uma obra, mas isso não é ainda a contemplação da obra enquanto obra, não é? A contemplação enquanto obra exigiria, digamos, que esgotar, eu não digo, né, digamos, realizar todas as virtualidades, ou a maior parte das virtualidades contidas numa obra, né? Ele retorna também à ideia desse elemento terra da obra, né? Toda obra, enquanto feita, produzida, tem esse elemento terra, e que é, digamos, o caráter coisal, né, de toda a obra, né? Que o Heidegger chama de o elemento coisa, né? Em alemão é das Erdhafte da obra. E a terra, ela ressurge na obra, né? Porque a obra manifesta o seu ser, né? De modo a partir de uma verdade enquanto aletheia, né? Que se encontra na obra, né? Inclusive, como Heidegger diz, o ser da obra, ela necessariamente se manifesta mediante um ente, algo que existe, uma coisa, né? E isso está ligado ao caráter de coisa, o caráter de terra, né, da obra. E esse caráter de terra, ele irrompe em um mundo. Então, a essência, né, da terra, segundo Heidegger diz, é ser portadora dessa obscuridade fechada em si mesma, né? E essa obscuridade, ela só é descoberta quando ela irrompe no mundo, né, no interior de uma oposição recíproca, que, em outras palavras, é a própria obra de arte tomada na sua acepção ontológica. E, de novo, ele diz, né, que esse combate é instalado na forma da obra e, por essa, se torna manifesto. Então, para Heidegger, é possível que a gente leia a verdade da obra a partir desse marco, né, ontológico, no qual a origem de uma obra de arte é a própria arte enquanto um âmbito ontológico. A arte faz brotar, né, na sua essência aquilo que na obra traduz um pertencer recíproco e essencial, os que criam e os que contemplam. Então é muito importante isso, que Heidegger pensa sempre nessa questão, né, de a correta recepção de uma obra, ela tem também a sua dimensão de aletheia. Agora, ele adverte, né, que a verdade nunca pode ser lida no existente corriqueiro. Daí aquela ideia, né, do o insólito advindo do habitual, né? A abertura do aberto e a luz do ente manifestam-se melhor somente quando essa abertura for projetada, mantendo-se no estado de projeção, né? Então, isso tem a ver com essa contínua compreensão, né, no sentido ontológico das obras, né? É a forma de manter-se, né, esse estado de projeção. E um outro tópico importante aqui, quando Heidegger diz que a arte é essencialmente poesia, não é? Então, a verdade, enquanto aletheia, né, é luz e obscuridade, ocultação, né, doente, né, de algo que é. Então, ela só acontece realmente quando é expressa poeticamente. O termo alemão é gedichtet. E aqui é interessante porque a palavra Dichtung, que quer dizer poesia em alemão, quer dizer também condensação, né? Então, essa propriedade, né, que a obra de arte tem da projeção, da abertura para o ser, né, da abertura do ser, enfim, desse descortinar-se, né, da verdade enquanto aletheia, tem a ver com o fato de que uma obra de arte é algo
condensado. E aqui tem uma posição interessante do Heidegger também, que ele diz que toda arte, como um deixar acontecer, né, o advento da verdade, é, né, essencialmente poesia. Não é? Essa é uma posição dele que precisa ser melhor compreendida, né, porque, primeiro, o que ele chama de poesia, né, não é uma fantasia vaga, né, é uma imaginação por capricho individual de um sujeito criador, não é uma representação no plano irreal. Essa é uma primeira observação. É uma projeção que ilumina, não é, enquanto desocultação, e o traço da forma, não é, a abertura, não é, e ela permite acontecer para que no interior do ente o aberto possa conduzi-lo à harmonia e à luz. Essa harmonia e a luz, isso tem a ver com o próprio caráter formal da obra, mas tem a ver também com aquilo que a obra propicia em termos de abertura para o ser, né, em termos de ganho ontológico, né, no sentido do Heidegger. O segundo tópico que é importante ainda é que ele diz, se toda a arte é, na essência, poesia, Dichtung, então a arquitetura, a escultura, a música deveriam ser reduzidas à poesia. Aqui é importante observar que são duas palavras em alemão para a mesma em português. Ele coloca primeiro poesia, eu pus entre parênteses Dichtung, depois ele coloca poesia, eu pus com letra minúscula, e existe a palavra em alemão também, derivada do latim, poesie, aliás do grego mesmo, né? Mas também via latim. Porque a poesia com P maiúsculo é essa condensação, né, que está na base de toda a criação de obra de arte, com essa propriedade ontológica, com essa capacidade da desocultação, né, da revelação da verdade enquanto aletheia. Né? E, por outro lado, a gente não deveria reduzir as outras artes, né, como a arquitetura, a escultura, a música, né, a poesia. Mas ele insiste na ideia de que a arte é essencialmente poesia, mas não no sentido da poesia que ele fala, né? Porque senão todas as outras artes que não a própria poesia seriam subespécies da literatura, da poesia enquanto fenômeno literário. Ele diz que a poesia, e agora aqui enquanto Dichtung, né, é apenas um modo de projetar iluminador da verdade, ou seja, do poetar nesse amplo sentido. E isso tem a ver com o fato de que a linguagem, para Heidegger, é uma via privilegiada, né, de estabelecimento da abertura, né, do ser, né, do atingimento da verdade enquanto aletheia. Né? Vamos ver o que ele diz. Né? A linguagem não apenas transmite o evidente e o que se oculta, enquanto é pensado em palavras e proposições, mas ela é o que, pela primeira vez, conduz ao aberto o ente enquanto ente. Né? Então a linguagem é aquilo que uma das coisas que o Heidegger chama no Ser e Tempo dos existenciais. A linguagem é um deles, né? Aquilo que dá a possibilidade, né, da projeção, que dá a possibilidade do estabelecimento de um conceito de verdade que não se reduza, né, a esse conceito da ciência no sentido ocidental moderno, mas que recupere a verdade enquanto aletheia, né, naquele sentido grego antigo. Então ele diz que onde não existe nenhuma linguagem, como no ser da pedra, da planta, do animal, também não existe nenhuma abertura do ente e, consequentemente, nenhuma manifestação de não ente ou do vazio. É interessante observar, não é, que o ser de linguagem que nós somos, né, enquanto Dasein, nos diferencia de outros entes, né, como pedras, plantas, animais não providos da linguagem, né, no sentido que a gente entende. A gente é capaz não apenas de se abrir, não é, para a aletheia, para a verdade no sentido da aletheia, mas essa abertura tem a ver com a própria condição de perceber o não ente ou o vazio. Bom, com tudo isso e enfatizando essa relação com a linguagem, né, o Heidegger afirma que a poesia é, antes de tudo, o dizer essencial, né? É um dizer projetante, né?
Sage, né? É esse dizer essencial do mundo e da terra, né? Do espaço de jogo, do seu combate, é o lugar da a distância da aproximação dos deuses, né? O Heidegger anacronicamente se aproxima um pouco aqui enfim, do tipo de crença que os gregos tinham, né? Do politeísmo grego, né? Mas ele naturalmente usa isso aí em pleno século XX como uma espécie de metáfora, né? Então, a poesia, né, enquanto diretamente ligada à linguagem e enquanto diretamente ligada a esse dizer essencial, né, que admite a existência da verdade enquanto aletheia, né, ela promove a origem histórica do mundo, né, de um povo, né? Então, para o Heidegger, a posse, né, da poesia, da arte, né, por um povo tem a ver com a reafirmação, com a afirmação desse povo enquanto um povo histórico. E reaparece aqui também essa relação visceral da linguagem com a poesia, né? Quando ele diz que a linguagem preserva a essência originária da poesia, né? Então a linguagem não é poesia pelo fato de ser a poesia originária primordial, mas a poesia acontece na linguagem, porque esta, né, a linguagem preserva a essência originária da poesia. Então existe uma relação assim bionívoca, né, por assim dizer, entre linguagem e poesia, né? Quer dizer, poesia é linguagem condensada, né? Mas a poesia não existiria sem a linguagem. Então, aí ele explica um pouco o que ele quis dizer, né, quando que as artes de um modo geral todas as artes têm esse caráter poético, né? Quando ele fala, ele explica isso quando ele diz que a arquitetura e a escultura já sempre acontecem no aberto do dizer essencial e do nomear que as regem e conduzem, né? Por isso que ele considera, né, que na essência de toda obra de arte, seja de que métier for, você vai encontrar um elemento poético que está diretamente ligado exatamente ao caráter de linguagem mesmo. E ele afirma ainda, né, que toda contemplação é poética, né, no sentido de que ela completa, né, a criação. A criação ela não estaria completa se não houvesse quem fosse capaz de compreender, né, ontologicamente essa criação, né? Ele fala que uma obra só se torna real como obra quando nós mesmos nos retiramos do habitual e nos introduzimos no que a obra nos manifesta, fazendo com que a nossa própria essência permaneça na verdade do ente. Então, compreender as obras de arte é também algo de uma certa natureza poética, não é? Uma outra coisa interessante é que a projeção da obra ela tem a ver com, digamos, aquilo que está para diante, né? Ele fala que a verdade manifestada na obra jamais é deduzida ou comprovada pelo que já ocorreu até então, porque a obra de arte ela tem esse caráter de instauração, de instituição, né? Aquilo que é comprovado pelo que já ocorreu é a veritas, né? É a certeza, né, da ciência no sentido ocidental do termo, né? A verdade instaurada pela obra de arte enquanto aletheia, ela é sempre uma projeção para adiante, né? Ela nunca retorna, nunca retroage, né? Então, ele chega a dizer, né, que todo o já ocorrido se vê anulado através da obra. Tal esse caráter de futuridade realmente da obra, né? De novo, né, ele reafirma essa ideia da Terra como fundamento fechado em si mesmo, né? Agora colocado em relação aqui como o projeto poetizante, né? Abertura daquilo no qual o ser aí, o Dasein, nós mesmos, né, enquanto histórico, já foi projetado, né? Nesse sentido, a nossa diferenciação dos outros seres é exatamente essa capacidade de projeção, a capacidade de perguntar pela essência, né, do ser, que nenhuma outra espécie, é o que se sabe, tem. Bom, então, isso tem a ver, essa questão da verdade não ocorrer em relação ao já ocorrido, tem a ver com o fato de que, como ele fala aqui do povo repousando ao lado de tudo que já é, mas só apenas a partir de uma instauração
para a qual a obra pode contribuir decisivamente, é que ocorre realmente a abertura, não é? Ocorre essa projeção do ser. Então, o mundo, não é? Verdadeiramente ele ocorre, não é? A partir da relação do ser aí, nós mesmos, Dasein, com essa desocultação do ser, com a verdade enquanto aletheia, né? Então tudo que é dado ao homem na projeção deve ser buscado no fundo obscuro e ser erguido expressamente, né? É uma construção nesse sentido. E uma outra coisa importante, que é uma constante aí no pensamento do Heidegger, é que o Criador não é um sujeito soberano, né? Não é aquela... Ele evita com muita veemência essa imagem do Criador como um sujeito, um indivíduo genial, né? Alguma coisa que do nada ele cria, né? Ele fala, né? Ele associa isso, né? Ao subjetivismo moderno, que ele critica muito, né? Então, ele não é o realizador da ação genial de um sujeito soberano, né? A instauração da verdade não é apenas instauração no sentido de uma livre oferenda, é também uma fundação, uma base fundamental, né? Então isso tem a ver com uma instauração e não com uma inspiração que um indivíduo teve em algum momento. E ele diz, né, que o resultado da projeção é o próprio destino do ser aí, histórico já previamente traçado. Então isso tem a ver com a projeção, mas a projeção ela sinaliza um determinado caminho, né, que segundo Heidegger já seria algo previamente traçado, né, a partir das possibilidades aí dadas pela própria abertura, né, do ser. Ele fala, né, aqui do ente na Idade Média, né, que como que o ente teria sido na Idade Média tudo aquilo, né, o conjunto de tudo, os entes, né, seriam criações, né, de Deus, e o conjunto dos entes constituiria, portanto, a criação, né, o resultado direto da criação. Na Idade Moderna houve uma mudança em relação a isso, no sentido de que as coisas, né, os entes se tornaram pura e simplesmente objetos, né, da exploração e da dominação mediante cálculo, né, pelos seres humanos, né? E já caminhando um pouco para o final, ele fala, né, que a arte é a história no sentido essencial, no sentido de que a arte funda a própria história, porque a história para ele não é uma sucessão de acontecimentos, mas é um direcionamento com um sentido que ele chamaria de ontológico, né? Então ele diz que a arte acontece como poesia, né? E a poesia é sempre uma instauração num sentido triplo, que ele diz que é de oferenda, de fundação e de começo. E a instauração, ela é essencialmente histórica, ou eventualmente ele chama também de historial. O historial para ele é histórico no sentido ontológico, vamos dizer assim, né? E para ele isso significa não apenas que a arte tem uma história no sentido factual, mas que a história da arte ela tem já ela também tem um direcionamento ontológico, que ela também está sujeita às transformações, e essas transformações ocorrem a partir de um direcionamento ontológico, nesse sentido, né, da instauração da verdade enquanto aletheia. E reafirmando, né, esse caráter ontológico da arte, ele diz que ela é a forma extraordinária de realização da verdade, naturalmente enquanto aletheia, né? Então a origem da obra de arte, ou seja, ao mesmo tempo a origem dos criadores e dos contempladores, né? Então, quer dizer, a arte para o Heidegger é a origem das obras, dos artistas e dos seus contempladores também, né? A origem da obra de arte é a própria arte, né? Para ele, porque a arte é um âmbito ontológico em si mesmo. A arte, a sua essência, ela é uma origem, né? Origem é uma palavra que tem um sentido forte, específico também para o Heidegger, que infelizmente não seria possível a gente analisar agora. E já encaminhando mesmo para o final, o Heidegger retoma no finalzinho aí do seu ensaio o prognóstico hegeliano sobre o fim da arte, né? E ele faz um comentário bastante importante, né? Que ele diz, né, que é impossível se esquivar a essência contida nas frases, né, do Hegel sobre um possível fim da arte, né, na sua estética, nas suas lições sobre estética, mas é inescapável também o fato de que, mesmo depois do Hegel afirmando, né, aí esse prognóstico de um possível fim da arte,
há quase 200 anos, as obras de arte continuam sendo feitas, não é? E o Heidegger chama atenção para o seguinte fato, que o Hegel jamais pretendeu negar a possibilidade de que novas obras de arte surgissem. Só que a coisa deveria ser entendida a partir da pergunta que ele faz. Se a arte é ainda um modo essencial e necessário da verdade, que decide sobre o nosso ser aí histórico, ou se a arte não seria mais isso, não é? Então, e ainda no finalzinho do seu ensaio, o Heidegger afirma, né, que a transformação da essência da verdade corresponde à história da essência da arte ocidental, né? Então a história da arte ocidental, no fundo, é uma história da essência da arte ocidental. E a beleza jamais poderia ser entendida como algo, né, para um mero usufruto dos sentidos, né, mas sempre com essa dimensão ontológica, né, no sentido da revelação da verdade, né, do descortinar da verdade, entendida não como veritas, né, como verdade naquele sentido que desemboca inclusive no sentido da ciência ocidental, mas como aletheia, né, como verdade, como desocultação. Então é isso, gente, por hoje. Muito obrigado aí pela atenção. Um abraço e até uma próxima oportunidade.